Olá, pessoal, mais uma live. Então, hoje a gente está vindo falar sobre esse eixo tão importante que é cérebro, sistema imune e intestinos. Tema super demais, né? Um tema muito contemporâneo, com tantas pesquisas aí demonstrando a importância desse eixo e demonstrando a relação de saúde, ou entre aspas, doença, que eu gosto mais de falar desequilíbrio, entre um e outro. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu e o Rafa, né, Rafael, do Quantum Lab. E a gente está junto aí com uma parceria incrível. Ele é um laboratório, né, então ele trabalha diretamente para profissionais da saúde que querem esse auxílio, né. E a biorressonância é uma ferramenta também para auxílio no diagnóstico. E assim como o exame de sangue, a biorressonância também traz aí uma super importância. E, enfim, então é isso. Para quem tem interesse, gente, de fazer um exame, fala direto comigo, tá? Que eu faço o intermédio com o Rafael. Ele trabalha diretamente com profissionais da saúde, tá? E não direto com o cliente que tá querendo a biorressonância, tá bom? Então, se alguém quiser, depois que a gente é a terceira live que a gente faz junto, né? A gente já fez uma inicialmente para explicar a biorressonância e a gente também fez uma há poucos dias aí, na verdade, para a gente falar um pouco mais sobre o eixo tireoide, adrenais, né, e pâncreas. Então foi a última live que a gente fez, tá salva, tá no YouTube, tá aqui também no Instagram. E hoje essa também vai ficar salva para quem quiser assistir. Vai ser uma live super interessante. Eu vou esperar o Rafa entrar, né, para ele novamente se apresentar brevemente. Eu me apresento brevemente também. E aí a gente dá início no tema. Mas gostaria de lembrar, né, da importância de quando vocês tiverem qualquer pergunta... Olha, já chegou aqui. Quando vocês tiverem qualquer pergunta, mandem nesse balãozinho de interrogação, tá? Pra gente ficar mais fácil de ver. Então vamos lá. E, inclusive, convite para todos que estão aqui. Repassem essa live para pessoas que vocês acreditam que precisam ouvir. A gente tem que difundir mais esse conhecimento para a gente não ficar no básico, né? No café com leite. É importante sair do café com leite, até porque café com leite, convenhamos, não é tão saudável. Então passem aí para os seus amigos, seus colegas. Deixa eu já aceitar aqui a solicitação do Rafa para a gente começar. Será que a gente vai conseguir se ver hoje? Acho que sim, né? Ah, vamos. Oba. Tudo bem? Olá, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, querido. Tô tentando ajeitar aqui minha câmera também. Vocês estão Tá quente por aí? conseguindo me escutar bem? Tá tudo ok? Eu acabei Tá, de tá ficar tranquilo. sem luz aqui e estou usando a internet do celular, tá? Tá. Então, se alguma oscilação de sinal, vocês me avisam aqui. Ai, que sorte que você tem sinal, porque já aconteceu isso comigo e eu fiquei acho que uns 2 dias com. Tinha reunião, atendimento, um monte de coisa, eu tava sem luz e aqui onde eu moro não tem sinal. Então eu não conseguia fazer nada, tive que cancelar um monte de coisa. Mas E acabou vamos lá. exatamente às 5:30 da tarde. Foi pontual. É, foi, né? Um sinal do universo aí do que a gente vai falar, bem importante. Era para eu fazer aqui fora, na varanda. É melhor. Tá legal aí com a plantinha de fundo. É isso aí. Mas, bom, legal, o pessoal já tá entrando. Rafa, meu bem, vou passar para você se apresenta de novo, né? O nosso formato em geral de para quem às vezes não conhece ainda é a primeira vez. Depois eu me apresento e a gente começa. Eu sou Rafael, eu sou terapeuta. A minha especialidade, digamos assim, né? Meu foco maior de atendimento hoje é na área da biorressonância. Eu comecei a trabalhar nessa área por conta do meu filho, né? Que teve uma situação de saúde, uma doença rara. E aí, estudando para buscar alternativa de tratamento para ele, que eu conheci a biorressonância. E a partir dali eu comecei a explorar muito mais a biorressonância, entender um pouco melhor como ela funciona. E o que virou, digamos assim, que era um estudo para tentar ajudar meu filho, virou o meu trabalho. E hoje a gente trabalha com terapias integrativas e nosso foco também principal é com a biorressonância, como uma ferramenta para diagnóstico e auxiliar em tratamentos também.
Muito legal, gratidão, gratidão, bom de ouvir, bom de saber. Bom, para quem ainda não me conhece, ou para quem é da página do Rafa, né? Meu nome é Elisa, as pessoas me conhecem mais como Eli Lamego, terapeuta naturopata, e quem sabe em breve trilhando novos rumos dentro da saúde também para agregar mais, né? Estou ainda tentando decidir o que eu vou fazer com o próximo curso, terminando minha pós e pensando no que vou fazer. Mas, enfim, com esse super interesse, né? Mesmo interesse do Rafa de partilhar mais sobre saúde, de sair um pouco do raso, né? Que às vezes as pessoas buscam melhorar a saúde, mas não sabem por onde começar e se perdem no caminho. Então, a nossa intenção é auxiliar todos a saírem desse processo, né? De talvez ficar meio perdido. E hoje o nosso foco é nesse eixo maravilhoso que tem tudo a ver com saúde. Eu acho que é um dos eixos mais importantes, talvez, se não. É difícil dizer qual que é o mais importante, né? Mas, obviamente, esse daqui talvez seja o mais profundo, porque a gente sabe que é o que vai, de certa forma, afetar também não só o nosso humor, né? A forma como a gente vê a vida, mas também a absorção, né? De nutrientes, por exemplo, assim como também como a gente reage a possíveis patógenos, né, o que vem de fora que talvez não seja muito legal para o nosso corpo. Então, é um eixo muito importante. E aí, já entrando na apresentação do tema, né, para a gente também ser bastante conciso e conseguir trazer tudo que a gente quer trazer aqui hoje, a gente tem que lembrar bastante. Ih, apagou aqui, tá com muita anotação para tudo quanto é lado, gente, então vamos lá. A gente tem que lembrar bastante dessa correlação que já é confirmada pela ciência, né, a correlação de que a nossa saúde intestinal está conectada diretamente também à nossa função neurológica, né? Assim como o nosso sistema imune. Então, é importante a gente compreender que é um eixo que, assim como todos os eixos do nosso corpo, tem correlação também com saúde de outros sistemas, né? Então, não tem como a gente só falar que, por exemplo, a nossa saúde intestinal só vai afetar o cérebro e o sistema imune. Não. Também tem correlação da saúde intestinal com o nosso sistema endócrino, por exemplo. Então, tem muita coisa que a gente poderia até abrir aqui várias abinhas, mas a gente vai tentar ser o mais conciso e direto ao ponto possível hoje. E é um tema que merece muita atenção, porque às vezes a gente se esquece, né, que o nosso intestino ele é morada de trilhões de células. Trilhões literalmente, não é só exagero nosso aqui não, é trilhões mesmo. E essas trilhões de células também são compostas por células do sistema imune. 70% das células do sistema imune estão nos nossos intestinos. Então, se a gente está pensando, como é que eu faço para, né, se a gente for bem direto ao feijão com arroz, como é que eu faço para não ficar doente? Cuida do teu intestino. Como é que eu faço para ter talvez um equilíbrio emocional, mental maior? Cuida do teu intestino, né? E a mesma coisa rola vice-versa. Cuida também do teu cérebro, cuida da tua maneira como o que você ouve, o que você lê, para você também ter uma boa função intestinal, né? Cuida também de possíveis toxicidades que estão no teu ambiente ou do que você está colocando para dentro, seja pelo alimento, pela roupa, etc, para que também a função intestinal siga funcionando legal e o cérebro, né? Então aqui são vias, né, de mão dupla. Vale um para o outro. Então, falando um pouco, né, abrindo um pouco esse tema, seria isso que a gente vai discorrer aqui hoje, entrar em mais detalhes aos pouquinhos. Vou passar para o Rafa para ele começar e depois a gente vai batendo nossa bola de tempo. Certo. Vamos começar por intestino? Pode ser? Vamos lá? E então, intestino, a gente na escola aprende a questão da digestão, da absorção dos nutrientes, né? Como a função mais básica mesmo dele. E realmente, talvez assim, a mais importante que a gente consegue perceber, mas existem várias outras questões, né? Que também estão ali interligadas com o intestino que a gente tem que levar em consideração, né? Eu acho que, assim, uma das questões mais importantes que a gente tem que levar em consideração é a questão da alimentação, né? Como a gente conversou, inclusive, na live anterior. Que a alimentação ela vai interferir, né, positiva ou negativamente na microbiota intestinal, nesse equilíbrio das bactérias, né? Então, quando a gente tem uma alimentação adequada, a gente vai conseguir manter um bom equilíbrio dessas bactérias, né? Manter as bactérias boas, sempre em maior quantidade, em predominância, e aí a gente vai conseguir ter um ambiente intestinal favorável, seja para digestão, evitar também lesão da mucosa intestinal.
e todas as outras questões que a gente vai explorar mais adiante aí também, né? Com relação ao intestino. E uma questão interessante que a gente tem que pensar é que essa interferência na microbiota intestinal, ela começa desde o momento do parto. Partos de cesariana, por exemplo, não tem o bebê não tem o contato com o líquido ali da mucosa vaginal, né, daquela região ali próxima do ânus também, né, que tem a questão intestinal. E como não tem esse contato, não tem a colonização. Essa primeira colonização que acontece, né, no bebê, para que ele possa começar a desenvolver a sua própria microbiota. Então, essa microbiota do bebê é uma microbiota muito pobre. Um bebê que nasce de cesariana, se não é feito nada para enriquecê-la, né? E também a questão do leite. Branco, né? É um papel em branco. Exatamente. E por ser um papel em branco, é como se tivesse um barco à deriva. O que acontecer, aconteceu. Às vezes vai dar certo, às vezes pode dar errado. Então, ali pode estar nascendo um problema, né? De acordo com o tipo de bactéria que colonizar aquele intestino inicialmente. As fórmulas também, né? Se a mãe, às vezes, nessa questão do estresse hoje em dia, de trabalho e tudo mais, não tem condições de amamentar o filho. Então, tudo isso aí vai interferir na microbiota. E é uma herança que a gente vai ter pro resto da vida ali, que a gente vai ter que ajustar, melhorar, né? Ou manter, dependendo do que aconteceu. E a gente percebe muito isso, que hoje existe já uma certa... um certo nível de consciência de que é importante a gente tentar voltar para um parto natural, já existe um certo estímulo para isso. Mas na época, por exemplo, que eu nasci, não. Nessa década de 80, praticamente era cesariana em todo mundo, né? Parto natural se não houvesse opção. Então, realmente é uma geração que está colhendo esses frutos ali esse problema, na verdade, de não ter essa colonização. Então, acho que tem muito a ver com a questão da colonização, de como a gente nutre essas bactérias, se a gente vai alimentá-las bem ou não. A questão também do glúten, como a gente vem comentando, as lectinas, algumas lectinas, mas o glúten talvez seja mais importante, né? Com relação a essa questão da inflamação, de causar uma hiperpermeabilidade, ele vai machucar a parede, né? E aí isso pode causar uma reação de hiperpermeabilidade, de passar nutrientes ali que muitas das vezes não são ideais, né? Porque na verdade tem que passar tudo digerido, né? Não pode passar moléculas. E isso começa a atrapalhar o sistema imunológico, que já é uma outra, a gente já passaria para um outro lado, né? Então é uma questão importante também a gente pensar no consumo do glúten. Então eu acredito que tem muito a ver também, a gente explorar mais adiante também o link do intestino com a produção dos neurotransmissores. E aí a gente explorar como o cérebro vai funcionar mais adiante, né, se a gente maltratar demais o nosso intestino. Então, o que a gente pode ter de alterações no cérebro por conta de um intestino desequilibrado. Então, o intestino já é chamado de o segundo cérebro, né, e também, como a Eli comentou, um dos órgãos, ou o órgão mais importante com relação à nossa imunidade. Então, é praticamente um órgão-chave. Se a gente cuida bem dele, a saúde é uma. Se a gente não cuida, a gente tem uma tendência de adoecimento e de inflamação e de desequilíbrios diversos, né? Imunológicos, mentais. A gente pode, dependendo da sua condição epigenética, sua condição também específica sua, né? De herdabilidade, de ambientes, você pode desenvolver diversas doenças a partir daí. Não tava conseguindo clicar no meu microfonezinho, agora que consegui. Sim, até eu criei aqui, né? Na verdade, listei como se fosse um diagramazinho dessa relação, já que a gente está falando do intestino primeiro, né? Da relação do que vai, de certa forma, afetar a nossa saúde intestinal. É um resumo, né, gente? Então a gente sabe que não engloba tudo. Mas a alimentação é um dos pontos, claro, é um dos pontos-chave. Mas, para além disso, a gente tem que pensar em medicamentos também, né? Então, se a gente está usando uma quantidade muito alta de medicamentos, ou se a gente usa, mesmo que não seja uma quantidade alta, mas medicamentos que vão afetar a saúde intestinal, como, por exemplo, antibióticos, não são os únicos, né? Mas como, por exemplo, antibióticos, também tem uma relação, talvez aí, negativa com a saúde do nosso intestino, né? E, além disso, acidente. A gente sabe que, por exemplo, às vezes alguém tem um acidente muito sério, perfuração de intestino, por exemplo,
Isso pode também afetar bastante no processo, inclusive bactérias, micro-organismos que estão originalmente do intestino vão parar em outros órgãos. Isso pode levar a algumas disfunções, a problemas às vezes mais sérios. Mas enfim, aí são 3 exemplos de como a gente pode afetar para bem ou para mal, entre aspas, a saúde do nosso intestino, tá? E aí a alimentação, os medicamentos e também os possíveis acidentes vão ter um efeito sobre o revestimento intestinal. E aí, por exemplo, a gente já encontra muitas pessoas hoje, né, com, digamos, uma parede intestinal que é permeável, justamente porque vem a permeabilidade intestinal. Ou seja, passam nessa paredezinha. Imagina vocês aqui que essa parede aqui atrás de mim, ou a parede que está ali atrás do Rafa, é a parede intestinal. O ideal é que só passe por ela o que deveria passar, né? Então, o que já foi pré-digerido, o que já está para ser assimilado, que não passe nenhum micro-organismo que seja um patógeno, por exemplo, e por aí vai. Mas se essa parede começa a ficar com vários furinhos, cada vez maiores, por exemplo, ou várias fissuras, não necessariamente ela vai conseguir fazer o papel dela de ser permeável para o que precisa ser e impermeável para o que precisa, né, ser impermeável. E aí passam a gente a ter contato interno, né, nos nossos tecidos internos com micro-organismos que vão estar no local errado. Às vezes são até micro-organismos que têm um papel muito interessante na digestão, por exemplo, ou que auxiliam na eliminação de toxinas, que são micro-organismos que estão ali fazendo o trabalho para bem no nosso intestino, mas que quando são desalocados do intestino não vão estar no lugar certo e naturalmente vão afetar de maneira negativa, às vezes, o funcionamento de outros órgãos, né? Então aí entra um ponto também. E é interessante a gente compreender que a partir do momento que seja essa permeabilidade intestinal começa a acontecer, por 1000 motivos. Pode ser por excesso de proteína, por exemplo, né? As lectinas que a gente já mencionou em outra live antes. Pode ser por algum antibiótico. A partir do momento que esse intestino está cada vez mais sensível e deixando passar um monte de coisa, as reações do nosso corpo passam a ser muito mais reações inflamatórias, né? Reações de querer atacar o que está acontecendo e, de certa forma, dependendo do nível de inflamação, lembrando até a nossa live anterior, um nível de inflamação é necessário, o nível mínimo, né? O nosso corpo nunca vai estar 100% desinflamado, não existe isso. Então, o nível de inflamação é importante, mas é o mínimo do mínimo. E aí, quando a gente entra num processo de se inflamar, se auto-inflamar, auto-infligir muito desses problemas, seja pela ingesta de glúten, seja pela ingesta, né, de produtos processados, de produtos que você vai ler o rótulo e você nem sabe o que está ali, porque, sei lá, tem um nome muito esquisito, ou até ingesta também de medicamentos e por aí vai, a gente começa a entrar num quadro em que a gente observa metabólitos tóxicos em várias partes do corpo que não deveriam estar, né? E isso leva a condições que podem ser condições até, de certa forma, crônicas, né? E aí o que fica interessante, para a gente até mencionar aqui bem rápido, que eu já vou passar para o Rafa para a gente continuar, porque acho que o intestino vai ser o que a gente mais vai falar, talvez, né? Não sei. Que é o que mais tem, talvez, pano para manga. Mas até a própria Covid já tem estudos que demonstram que quem contraiu, seja numa versão mais leve ou mais, né, pesadona da Covid, e a própria também, né, que a gente foi, os dardinhos inflamatórios que foram dados, começaram a causar desbiose intestinal, né? Então já é observado nas pessoas que passaram por esse processo aí ao longo dos últimos anos da pandemia e contraíram uma vez, 2 vezes, 3 vezes ou até mais delicado ainda, tiveram que ser injetados ou se injetaram, né, por algum outro motivo, também estão tendo mais desbiose intestinal. E isso vai ter uma relação muito direta e completa com outra saúde do corpo como um todo, inclusive cerebral, né? Então aí seria esse ponto. Tenho mais algumas coisas para falar, mas vou passar um pouco para você, Rafa, e depois eu sigo. Realmente são muitas questões, né? Muitos links, né? E, e o que a gente consegue perceber hoje numa sociedade em que depressão, autismo, transtorno de déficit de atenção, todas essas doenças são cada vez mais comuns, né? Hoje é uma criança que não consegue ficar atenta na escola, ou tem uma agitação, todo mundo já né, fala, não, é transtorno de déficit de atenção, né, e tudo mais. E é como se fosse uma condição, assim, basicamente comum, né? Isso tudo tem a ver
com a alimentação. Então, a nossa alimentação ela vai interferir no seu comportamento, né? Também o intestino ele vai sofrer e ao mesmo tempo ele não consegue bloquear o malefício que aqueles alimentos vão estar causando, né? Para uma criança, por exemplo. Então, realmente existe essa questão também de neurônios que se ligam, que saem do cérebro e vão se ligar diretamente aos intestinos. Então, tem alguns estudos que mostram recentemente que existe uma conexão direta mesmo, direta. E o que a forma como a gente se alimenta, os alimentos, né? Aí como a nossa microbiota está, essa questão da parede intestinal, reflete diretamente na questão do nosso cérebro. E antigamente a gente tinha um termo que eu comecei a fazer esse link só depois que eu comecei a entender isso. Por exemplo, o termo enfesado. O que é uma pessoa enfesada, né? A pessoa nervosa, não sei o quê, enfesada o quê? Cheia de fezes, ou seja, o intestino que não está funcionando bem, né? Uma pessoa constipada, uma pessoa que está com uma situação intestinal alterada, altera seu humor, né? Muda o seu comportamento, né? Então, a questão intestinal, ela realmente é muito forte, essa ligação do intestino com o cérebro e a ligação do comportamento que a gente tem. Então, a questão de vários estudos já estarem mostrando também essa correlação, desbiose e depressão. Ajusta a microbiota intestinal, você diminui a depressão dos pacientes, diminui a incidência, né, numa população que não tem um desequilíbrio muito grande. A questão também de você fazer o link com o autismo. E já existem muitos tratamentos baseados em alimentação. Você ajusta a alimentação de crianças, principalmente, as respostas comportamentais são enormes. Então, essa modulação que a gente consegue fazer de neurotransmissores através de ajuste de microbiota intestinal, desse equilíbrio intestinal, são tratamentos que estão sendo desenvolvidos agora mais recentemente, mas que são o futuro praticamente como auxiliar de tratamento de alterações mentais, de transtornos comportamentais, sejam transtornos obsessivos compulsivos, com relação à parte alimentar, também essa questão que a gente mostra quem tem essa questão de um comportamento mais obsessivo, tem uma microbiota mais específica, né, bactérias específicas ali, que são pessoas que vão ter uma alimentação mais pobre, assim, menos variada, né? Mais carboidratos vazios, e alimentos mais industrializados. Então tem muita relação do que a gente come e como a gente se comporta. Né? Se a gente tem mais tranquilidade, se a gente consegue dormir bem, se a gente está agitado, se a gente é mais calmo. Então a alimentação e o ambiente intestinal é fundamental para isso. Bem legal aí que você trouxe, Rafa. E aí, o interessante, né, que você falou e me lembrou isso. Já tiveram muitas pesquisas que foram feitas com irmãos gêmeos, gêmeos mesmo, né, que a gente olha e um na cara, gêmeos idênticos, né, digamos assim. E às vezes um gêmeo era obeso e outro gêmeo não. E aí fizeram testes de transplante de fezes de um gêmeo para o outro, para observar se isso alterava. E se era um gêmeo, por exemplo, foi de transplante do gêmeo que era mais esbelto, digamos assim, né? Que não era tão, não tinha tanto um sobrepeso, o gêmeo que era obeso perdia peso. E se fizesse o oposto, também acontecia a mesma coisa. O gêmeo que era mais magro ganhava peso. Né? Então tem realmente uma correlação muito forte. Isso já é só mais um exemplo, né? O Rafa trouxe outros. E é bem interessante a gente observar que tem muita correlação com vários quadros, né? E aí, para além disso, aproveitando que a gente já está nisso, né? Para trazer um pouco do que você já mencionou e já ir puxando para o lado, talvez eu deveria mencionar antes da questão de gastrointestinal. Eu ia falar sobre como é que a gente sabe que a gente está tendo alguma questão intestinal, por exemplo, né? Como é que a gente sabe que, de certa forma, está desequilibrada essa saúde gastrointestinal como um todo? A gente não pode falar só sobre os intestinos, mas é gastrointestinal, né? Primeiro de todos e mais fácil, constipação. Né? E o que caracteriza a constipação? Porque hoje em dia existe um debate muito forte em cima disso. E o que para mim parece ser o mais fidedigno seria a compreensão de que se a gente faz 2 refeições expressivas no dia, a gente deveria estar indo 2 vezes ao dia ao banheiro. Não é que a gente esteja eliminando aquelas 2 refeições daquele dia, mas são as 2 do dia anterior. O nosso, né, o tempo de trânsito gastrointestinal é de mais ou menos 12 horas para o ser humano. Algumas vezes um pouco menos,
às vezes um pouquinho mais, dependendo do que consumiu, se é uma coisa mais seca e por aí vai. Então a gente tem que entender que tem esse tempo. E aí, constipação, tem pessoas que às vezes eu pergunto, você tá constipado? Não, eu vou ao banheiro uma vez por dia. Tá, quantas refeições você faz por dia? 3. Café da manhã, almoço e jantar. Então tá constipado, né? Então é justamente essa compreensão de que a gente tem que entender que tem uma relação, e claro que constipação pode ter uma relação até endócrina, né? Funcionamento do que a gente já falou no eixo passado, né? Adrenal tem uma relação também com constipação. Mas enfim, tá aí, constipação é um ponto. Gastrite, enterite, colite. Claro que gastrite é mais relacionada, né? Se a gente parar para pensar, estômago. Mas colite tá aí, né? É também um sintoma de que os intestinos não estão funcionando a full, digamos assim, não estão 100% da maneira como deveriam estar no seu equilíbrio. Gases é mais um. Diarreia, lembrando que diarreia é só o outro lado da moeda da constipação. É só a constipação com outra roupa, né? Porque muitas vezes a pessoa simplesmente não tem o movimento peristáltico da maneira como deveria ter e causa também diarreia. É mais uma possibilidade. Claro que também certas alergias alimentares podem levar a diarreia. Pessoas que têm SIBO também podem ter diarreia. SIBO é mais uma, inclusive, né? SIBO é outro sintoma também. Parasitas, como um todo, são outro sintoma, talvez, de um intestino que não está muito equilibrado, mas a gente tem que lembrar que parasitas têm uma relação mais holística, não é só de saúde intestinal, né? A gente tem que observar que tem a ver com alimentação, tem a ver com, né, o ambiente interno, o terreno, nosso terreno biológico, né? Crohn, né? Então, a doença de Crohn também está relacionado. Câncer de trato gastrointestinal, né? Principalmente de cólon, também está relacionado aí. Às vezes até a própria apendicite é uma demonstração de que a alimentação não está super legal e tem alguma correlação também. Até congestão linfática pode ter a ver com saúde intestinal. Pessoas que têm muita retenção, muito edema, também vai ter correlação com saúde intestinal, né? Náusea, pessoas que sentem muita náusea ao comer, dependendo do que comeram. Óbvio que isso também pode ter uma correlação com o fígado, pode ter uma correlação com o pâncreas, mas também pode ter uma correlação com saúde intestinal, tá? Então ficam aí, mais um importante, claro, má absorção, tá? Então, para quem não consegue absorver bem os nutrientes, né? Ou, por exemplo, pessoas que comem muito, 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 não ganham 1 grama, tem dificuldade até de ganhar peso ou de ganhar massa, tem relação também com saúde intestinal, né? Mais um ponto importante da gente pensar. E aí eu queria fazer um link já para a gente já ir puxando, já que o Rafa começou a puxar, para a parte mais neurológica, cerebral e etc. Né? E já começar até por isso que eu já trouxe aqui, e você mencionou alguns, que seriam alguns sintomas também de uma certa toxicidade até em nível cerebral ou neurológico, e pode ter correlação direta aí, né? Já que a gente sabe que terminações nervosas existem mais nos intestinos do que no cérebro, mas justamente por isso tem essa mensagem oposta e que se o intestino não está muito legal, o cérebro pode responder parecido. E alguns dos sintomas seriam até fraqueza muscular, tá? Pra vocês saberem, porque neurotoxicidade por alimentação, por medicamentos, pelo que for, vai afetar também músculo, né? Então, fraqueza muscular tem também uma relação com saúde neurológica, não é só memória, que é mais um, né? Então, perda de memória, perda de visão, também tem outra relação. Até mesmo raciocínio, pessoas que começam a ter o raciocínio cada vez mais lento, não conseguem, por exemplo, conectar palavras, esquecem do que estavam falando, se embolam, tem uma relação aí também. Parestesia, tá, gente? Pode ser mãos, pés, não importa. A parestesia também tem uma correlação com a função neural e neurológica como um todo. Comportamentos obsessivos, que nem o Rafa trouxe, né? E também, ou até compulsivos. Compulsão alimentar, inclusive, pode ter correlação também, né? Tá aí. Dor de cabeça, claro, seja, né, dor mesmo de cabeça a cabeça, ou pode ser uma enxaqueca, tem correlação também. Problemas cognitivos como um todo, questões comportamentais e até sexuais vão ter correlação também. E lembram a gente também desse eixo aí e da possível toxicidade que vai vir, seja por meio do intestino, seja por meio do que a gente está colocando para dentro, que não necessariamente é só pelo intestino. Lembrando que a pele a gente também absorve, né? Então tem muita correlação aí com isso. Bom, passar para você. Realmente é até difícil a gente conseguir ficar isolando, né? Você vê que a gente já falou de intestino e já está falando de cérebro também, porque não tem como a gente não abordar os dois temas juntos, né? E realmente essa ligação do intestino com o sistema imunológico, com o cérebro, ela é muito íntima. E a gente não pode
esquecer também, explorando também uma questão que ele comentou sobre a gente ter um intestino mais hiperpermeável, mais inflamado, e a gente ter essa passagem de substâncias, de moléculas que não poderiam passar, a gente vai ter uma estimulação, uma hiperestimulação do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, os anticorpos são como se fossem os soldadinhos ali do nosso corpo que vão lutar para nos defender. O nosso ambiente ele tem vários desafios diários. A gente vai ter pessoas ali no nosso ambiente que pode estar com resfriado, a gente vai ter uma invasão ali de vírus. Então a gente tem que estar pronto para conseguir combater sobre demanda ali num determinado momento e fazer o que tem que ser feito. O grande problema é quando o nosso corpo ele começa a ser invadido toda vez que nós nos alimentamos. E nesse modelo que nós vivemos hoje, a nossa alimentação de 3, 5, 6 vezes ao dia, com alimentos que vão inflamar, que vão realmente estimular essa lesão da parede intestinal. Então, toda vez que a gente vai se alimentar, nós podemos ter um ponto negativo ali e o nosso sistema imunológico entender como uma invasão, passar algumas moléculas ali e ele começar a ter que atuar, porque ele não sabe o que é. Ele vai fazer uma leitura e vai falar, opa, isso aqui não é do corpo e eu vou atacar. Pode ser um pedaço de uma proteína, qualquer molécula estranha que não é do corpo, não é natural, ele vai ali e vai atacar. Então, no meio do nosso corpo, que é feito para ficar de prontidão e só ser acionado em momentos específicos, ter que lutar todos os dias. Então, é a mesma coisa que pedir para alguém lá na faixa de Gaza, lá, esses no Oriente Médio, esses lugares que tem guerras há dezenas de anos, e às vezes passa uma criança na frente, a pessoa atira, porque ele não sabe. Ele vai matar o quê? Matar uma formiga com um tiro de bazuca, né? Você vai fazer Então o corpo ele começa a ficar hiperestimulado. E aí a gente começa a ter as reações alérgicas, outros problemas, né? Em virtude de uma alteração intestinal. Então esse excesso de inflamação, esse excesso de estímulo, daqui a pouco uma poeirinha que você inalou, que, por exemplo, em mim talvez não aconteça nada, mas se você estiver muito inflamado, rinite, sinusite depois, você fica ali super congestionado. Então, isso aí também tem muito a ver com o seu intestino. Com como seu intestino está. Se está muito inflamado, se você tem essa permeabilidade maior, você com certeza vai sofrer. Se não sofre agora, né, se tiver esse padrão, mais adiante você tem uma tendência a sofrer isso de alguma outra forma. Pode ser nessa questão respiratória, pode ser em dores articulares, dores musculares, de acordo com a sua condição genética. Aí vamos ter alterações distintas. Porém, sempre vai haver um prejuízo nesse sentido. Então, a alimentação é muito importante também, porque ela pode vir a ser um fator que vai alterar a imunidade e depois de 10, 20, 30 anos, a gente pode ter também uma neoplasia, um câncer em virtude de uma disfunção do sistema imunológico. Ele vai se tornar incapaz de atuar e ele começa a se tornar incapaz de eliminar as próprias células que nós produzimos diariamente errado. Porque desde que a gente é gerado, a gente também tem erros. A gente não é uma fábrica perfeita de células. Existe um processo que ele tem uma margem de erro e o nosso sistema imunológico é capaz de fazer o quê? Eliminar essas células. Então, a gente é capaz de eliminar o câncer desde o primeiro dia do dia que a gente foi concebido. Não foi nem de primeiro dia de vida, né? Desde da barriga da nossa mãe ali, desde o útero. Então, em algum momento, depois dessa hiperestimulação, desse excesso de estímulos que a gente vai promovendo para o nosso sistema imunológico, pode acontecer dele se tornar disfuncional. E aí a gente pode correr esse risco também por conta da alimentação e da inflamação excessiva. Até outro ponto legal aí, fui fazendo algumas anotações aqui, né? Para quem, obviamente, uma boa ferramenta aí, até para analisar isso tudo, claro, biorressonância está aí para isso, né? E o Rafa super dedicado a isso. Mas também para quem, por exemplo, ainda não tenho como fazer a biorressonância, como é que eu sei se eu estou inflamado? Tem vários marcadores inflamatórios em exame de sangue, né? RDW, por exemplo, se a gente olhar na série vermelha, é um marcador de inflamação crônica. Se o RDW estiver alto, inflamação crônica, ou seja, é antiga, não é uma coisa dessa semana, da semana passada, do mês passado.
é um processo crônico antigo. E pessoas que já sofrem de questões intestinais há muito tempo, muito possivelmente esse marcador vai estar alto, né? Ou até, por exemplo, se a gente está comendo alguma coisa que não está fazendo muito bem, glúten, que para ninguém hoje em dia faz bem, né? Convenhamos, gente. Tem gente que consegue lidar melhor, né? Até dependendo da genética e por aí vai, mas não é bom para ninguém. E aí, homocisteína sobe, né? E a gente às vezes vê até os eosinófilos da parte série branca subindo, porque pode ter uma alergia e aí o glúten vai aparecer, né? A gente também pode olhar, por exemplo, até os leucócitos podem subir se a gente estiver num caso mais profundo também, dilutando bastante ali, né? Então, acho que é válido a gente observar isso também, entender que vai aparecer, às vezes, nos exames, mas muitas vezes a gente não precisa nem olhar para exame, olha para os teus sintomas, vê como você está se sentindo. Se você, tipo, acorda de manhã, sei lá, todo acabado, cansado, parece que não dormiu, também pode ter uma super relação, né? Ou até, tipo, linfonodos inchados também tem uma relação, o sistema imune está super ativado, né? Também tem isso. Até o que a gente já trouxe, né? De visão, por exemplo, se a visão não está 100%, não está curada, pode ter uma correlação também. Então, pode acontecer e aparecer muitas questões no corpo. O próprio mal-estar, o próprio cansaço, já é correlação de que talvez o corpo esteja trabalhando em excesso, possivelmente para eliminar a toxicidade que a gente vai ingerindo ou botando para dentro por outros meios, não necessariamente só ingerindo no dia a dia. E aí, o que é legal, assim, né, de observar, e aí esse pensamento é super legal. A gente tem que, às vezes, tentar enxergar o nosso intestino como uma entidade mais ou menos à parte. E que é mútuo, a relação é mútua e benéfica. Se for benéfico para os dois, é bom para mim e é bom para o intestino. Se for ruim para o intestino, vai ser ruim para mim. Então, é uma relação de mutualismo, né? Então, se a gente trata do intestino bem, a gente também vai tratar bem o nosso sistema imunológico, a gente também vai tratar bem o nosso cérebro como um todo, nossas terminações nervosas, né, tudo relacionado à questão neurológica vai estar sendo bem tratado. E aí vem, inclusive, isso que o Rafa já trouxe. Tem tantas pesquisas aí que demonstram, né, que uma mudança alimentar para crianças que apresentam talvez déficit de atenção, ou até mesmo autismo, ou qualquer questão neurológica, a mudança alimentar já reflete muito na saúde daquela criança, né? E não só em nível intestinal, né? Em nível total. E aí, até puxando também esse gancho, né? Quando a gente pensa na questão neurológica, o Rafa trouxe, né, dos neurotransmissores, um intestino legal, a gente vai estar produzindo serotonina super legal também, dopamina também, né? E equilibrado, e sem aqueles excessos, né? Os picos de dopamina. Então, a gente, inclusive, consegue modular esses, talvez, até aquele livro muito bom, né? Como é que é o título dele? Acho que é Pleasure Trap em inglês. Não existe em português, mas é tipo Armadilha do Prazer. E nesse livro ele fala bastante sobre a questão da dopamina, sobre o quanto a gente fica ativando muito por meio de, sei lá, TikTok, né, os Reels aqui no Instagram, só ver filme muito agitado, música muito agitada, tudo é estímulo o tempo inteiro. E isso também tem correlação com a saúde intestinal e tem correlação com a saúde também do sistema imune, né? Então imagina tudo que o Rafa já trouxe da gente estar, né, de certa forma, estimulando demais o sistema imune, é parecido com o cérebro, é parecido com o nosso intestino. Se a gente está estimulando muito, seja por reações químicas em excesso, né, essa produção de dopamina, boom, né, enorme que existe hoje em dia, vai também ter uma relação muito grande com o intestino. E aí, talvez para eu até fechar a minha fala, não sei se o Rafa vai querer trazer mais, mas tem bastante coisa para falar com certeza, mas estou também consciente de que com certeza tem muitas perguntas. É interessante a gente entender que a nossa saúde vai ter sempre três bases, né? Primeiro a genética, e aí a genética, por meio da alimentação, por meio dos nossos hábitos em geral, não só a alimentação, a gente utiliza a epigenética para contrabalancear quaisquer fragilidades que a gente possa ter. E, inclusive, quem sabe, se alguém tem na genética, que isso é difícil, inclusive, tá, gente? É raro. Muitas pessoas falam, a minha genética é para câncer. Vai lá fazer um teste genético. Provavelmente não é. A maior parte das pessoas não tem genética para câncer. O câncer vai aparecer por conta de hábitos, né? Mas, enfim, suponha que a pessoa tenha. Dá para desligar essa chavinha, né? Essa tomadinha do câncer por meio dos hábitos. Minha família, minha mãe teve, faleceu de câncer. Então, desde então, que inclusive eu comecei a ter muito foco nisso. Foco na alimentação, foco nos meus hábitos e por aí vai. E aí, toxicidade seria o segundo ponto. Então, genética é o primeiro, toxicidade seria o segundo. E toxicidade, ela vai vir de muita coisa hoje em dia. Seja do 3G, 4G, 5G que a gente está aqui exposto nesse momento, né? Wi-Fi. Seja de poluição, seja dos pesticidas que estão nos alimentos hoje em dia.
para quem não consegue consumir 100% orgânico, que eu acho bem difícil que todos consigam consumir 100% orgânico, está tudo muito caro. Então a gente tem que entender que toxicidade vai estar em tudo. No, você cheira na rua de poluição de carro, né? No álcool 70 que passa na, sei lá, em cima da bancada, que também é neurotóxico, inclusive. Então tem muita coisa que a gente precisa observar, né? E acidose. Acidose seria o terceiro ponto aí, que é quando a gente está exigindo demais do corpo, está colocando coisa para dentro demais, a ponto dele não conseguir eliminar, né? Então, assim, excesso, por exemplo, de proteína, e às vezes essa pira, né, que todo mundo tem hoje em dia com superfoods, superalimentos, um monte de pó para lá e pó para cá, e blá, blá, blá. Isso é um excesso, às vezes, para o corpo também, né? Então, alimentos ultra cozidos, ultra processados, fritos, farinhas, né? Isso tudo vai entrar nesse pontinho aí de acidose, criação de acidose. E a acidose também pode vir por excesso de treino, para quem treina em excesso, né? Pode vir por falta de sono também, né? Porque a gente não consegue ter aquele período completo de regeneração do corpo. Então tem muitos pontos que vão ter correlação e correlação também com a nossa saúde neurológica, porque o sono também tem uma super correlação e o intestino também afeta sono e vice-versa, né? Então tem uma relação muito digamos, comensal, né? De certa forma, às vezes, com o nosso processo interno, mas é importante a gente compreender um pouco mais como funciona. Bom, acho que é isso. Você tocou em dois pontos interessantes e me lembrou de duas questões legais também. Do fator epigenético, eu não sei exatamente o percentual, mas é aproximadamente 80% dos nossos genes, eles são mutáveis. Eles vão ligar ou desligar de acordo com os nossos hábitos. E 20% não vão mudar. 20% a gente vai nascer daquele jeito e vai terminar daquele jeito. Então, os nossos hábitos, nossa alimentação e tudo que a gente faz no dia a dia, emoção, né? Como a gente lida com as situações, isso vai interferir diretamente nos 80%. Então, a gente tem muito, sim, a fazer e dá para fazer muita coisa, dá para evitar muitas questões. Então, quando você comenta mesmo, que alguém fala, mas é genético, diabetes, o câncer, a doença XYZ, na verdade, ela só vai ser ativada se esse fator epigenético realmente ligar. E aí é o hábito que você herdou da sua família, da alimentação, do ambiente que você já foi inserido desde a infância e que você tem uma tendência a dar continuidade. E se você não rompe isso, realmente você tem grandes chances de repetir o padrão. Então essa repetição de padrão é repetição de comportamento e não repetição genética. 20% realmente, mas 80% não. Então é importante a gente lembrar disso aí. Que a gente é dono do nosso futuro, do nosso destino em 80% na parte genética. Né? Então é muita coisa. Isso às vezes é salvar a vida mesmo, né? Ou na maioria das vezes, né? Então realmente dá para fazer. E a questão do sono é muito importante. Existem alguns estudos, eu não lembro de cabeça as referências, mas tem estudos que mostram que eles colocaram as pessoas para dormir uma quantidade de pelo menos 8 horas, e grupos que não dormiam muito pouco. Principalmente as pessoas que trabalham à noite, né? Trabalhadores noturnos. E aí, se você priva uma pessoa de sono por 2 ou 3 noites no máximo, e você faz uma avaliação, um hemograma antes disso e depois, você está destruindo o sistema imunológico em 3 dias. Então, em 3 dias, a pessoa já começa a ficar mais suscetível a um resfriado, a pegar qualquer gripezinha aí que passar na frente dele. Só de não dormir bem 3 noites. Agora, imagina uma pessoa que tem o hábito de dormir de madrugada todos os dias, ou que trabalha à noite e durante o dia às vezes não repõe, e não é a mesma, não dá para repor da mesma maneira, né? Então, as pessoas que trabalham à noite, o ideal seria que elas tivessem momentos para fazer isso, depois buscassem outras alternativas, ou cuidassem muito bem do seu sono para repor ao longo do dia, para minimizar ao máximo qualquer dano que possa vir a acontecer. Porque realmente é uma condição fora do nosso relógio biológico. Então, ele vai interferir negativamente. Então, o sono ele é muito importante também para o sistema imunológico. E se a gente fica privado de sono, a gente tem grandes chances de desenvolver doenças relacionadas ao sistema imunológico. Então, principalmente essas alterações, assim, até mesmo de pegar
gripes e situações bem simples, mas também mais adiante, aquela pessoa que vai ficar décadas, às vezes, trabalhando de guarda noturno, ou médico que faz plantão e fica ali toda hora, cirurgião, né? Fica ali toda hora fazendo plantão de madrugada, essas pessoas têm uma tendência maior a adoecimento, com certeza. Então é muito importante também a gente levar em consideração esses hábitos aí de sono e de conseguir respeitar para que nosso sistema imunológico também em equilíbrio. Bem legal. Gratidão, Rafa, muito bom. Eu acho que assim, é difícil, né, que nem você falou, é difícil a gente conseguir segregado, tipo, vamos falar só sobre cérebro, só sobre sistema imune, só sobre intestino. A gente acaba pegando os outros, né? Não adianta, somos seres holísticos. Se a gente arrancar um cérebro de uma pessoa, não existe nem cérebro, porque ele não vai ter a função dele, né? Então, se a gente olhar só para uma parte específica do corpo, a gente não vai conseguir compreendê-la como um todo. É que nem aquela, eu não me lembro muito bem se era, acho que é um conto hindu, né, que levam um cego, acho que três cegos, na verdade. Três cegos para tentarem ver o que é aquele bicho que tá na frente, né? Aí um pega a tromba e já acha que é uma cobra. Um pega, tipo, né, a pata enorme do elefante e acha que é uma árvore. Um pega a orelha e acha, né? Então, enfim, eu acho que é essa coisa. Se a gente não pegar o holístico e olhar para o todo, a gente não vai entender do que a gente está falando, né? Então, eu sinto que essas lives é uma tentativa nossa, né, de dar uma pincelada, né, em cada um desses eixos, mas a gente nunca vai conseguir compartimentalizar, né? Nunca a gente vai conseguir separar 100% o funcionamento de um e o funcionamento de outro, porque vai ter uma correlação muito grande, né? O nosso sistema, ele é holístico, ele é inteiro. Um sem o outro não funciona, né? Vide que é um eixo também. Mas não sei se a gente poderia falar de mais alguma coisa, a gente abre para perguntas. Deixa eu ver como é que a gente está aqui de tempo para a gente também não... Ai, é que às vezes ele me deixa olhar o tempo e às vezes não me deixa. Não sei o que tá rolando hoje. 46 minutos. A gente já tá aí de reta final. Gente, se alguém tiver perguntas, né, questões que gostariam que a gente aborde, ou, né, enfim, esclareça, fique à vontade para escrever aqui, seja nos comentários, seja na balãozinho de perguntas, né, fiquem à vontade. Acredito que a gente poderia falar até de outros pontos, né, que a gente não abordou, como, por exemplo, alergias, entrariam aí também, né, então a relação de intestino, cérebro e por aí vai, sistema imune com alergias, né, e muitas vezes, inclusive, alergias podem ser solucionadas quando a gente limpa o intestino verdadeiramente, né? Às vezes a pessoa tem aquela alergia há anos, mas se ela fizer uma boa limpeza intestinal, a alergia vai embora, porque quase está correlacionada não só ao intestino, pelo intestino si só sujo, mas também pelo sistema imune, né? Então a gente poderia entrar em muitas coisas aí, mas sinto que foi já bem completa. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Rafa, ou se alguém quer perguntar, à vontade. Engraçado que você comenta, eu vou lembrando de algumas questões, é bem, bem legal isso, essa troca. Tem um estudo, se eu não me engano, foram alemães que fizeram, com pessoas que participaram se eu não me engano, foi da Primeira Guerra Mundial. Posso estar enganado, talvez da Segunda, mas acho que foi na Primeira. Que os soldados, eles tinham uma alimentação básica de batata e carne de porco. E essas pessoas passaram anos entrincheiradas em guerra, né? A guerra antigamente era trincheira, e anos, né? Anos ali, se alimentando só disso e no estresse ao extremo. E depois eles fizeram um estudo do exército com essas pessoas no pós-guerra. E o que eles começaram a perceber que boa parte dessas pessoas começaram a relatar alergias ou reações não muito boas, ou alimentares mesmo até na pele, quando comiam porco e carne de batata. E batata e carne de porco. Então, existe uma relação do corpo, uma questão de memória também. Então, se a gente se alimenta em momentos que a gente está estressado, em momentos, seja momentos muito longos ou curtos, às vezes o corpo pode fazer um link de memória. Né? O cérebro consegue fazer isso também, do sistema imunológico com essa questão, e a gente gerar um certo trauma. Né? Pode ser um trauma, às vezes, da pessoa não conseguir comer, que muitas das vezes a gente sabe que isso é trauma de infância, mas pode acontecer também de ser uma alteração imunológica, chegar ao ponto de causar uma alteração imunológica. Então, existem relatos, principalmente de pessoas no pós-guerra, desenvolvendo esse tipo de
de situação por conta desse período longo de estresse. Então elas começam a desenvolver as alergias a alimentos que são muito raros. Quem que vai ter alergia a carne de porco depois dos 40 anos de idade, 50 anos de idade, comendo carne de porco desde a infância, né? Ainda mais os hábitos dos alemães, né? Comendo muita carne de porco. Assim, não teria lógica. Então, e aquela população em específico, no pós-guerra, que foram as pessoas que participaram e que ficaram na linha de frente, desenvolveram. Então, realmente, tem muitas questões ainda que a própria ciência também não entende muito bem, que a gente ainda está tentando descobrir, né? Então, a gente falou aqui de talvez 10%, se muito, de todo esse universo, né? Do que é conhecido, né? Sem contar o que ainda está por vir aí, o que se tem a descobrir, né? Então, realmente é fantástico, é uma infinidade ali de conhecimento que é muito legal de discutir. Com certeza. Realmente tem tanto que a gente não sabe, né? Eu acho que isso é uma das coisas que mais me move, assim, entender que eu sei muito pouco e que muito provavelmente muito do que a gente acredita que sabe não é aquilo. Ou é uma dos vários tons de cinza da possibilidade do que pode ser uma das verdades, mas existem várias verdades, né? Esse conceito de verdade é um conceito bem, às vezes, de certa forma, falso, porque não existe só uma, existem várias, né? Depende da pessoa, que é muito do que a própria biorressonância traz também, né? A gente averiguar para cada pessoa, né? Entender na realidade de cada pessoa e realidade celular, não só uma realidade, né, para fora, assim, olhar para dentro e olhar para as células, olhar para o que está acontecendo, né? Então, acho isso muito incrível. Nem sei, acho que a gente pode até aproveitar esse espacinho aqui, Rafa, de falar um pouco, né, do tipo, de como, para quem está interessado, para quem quer entender um pouco mais da biorressonância, eu iniciei falando um pouco disso antes de você entrar, mas dessa possibilidade de fazerem, né, de passarem com você, mandarem para você, né, o cabelo para fazer essa análise. E aí, gente, a gente está fazendo essa parceria no sentido de que a ponte vem por mim, eu faço a ponte com o Rafa, passo para ele, para vocês o dado dele, para vocês enviarem para ele, né, os fios de cabelo para serem analisados. E aí depois ele me envia os exames e aí eu faço uma análise e repasso para vocês. Então existe uma ponte aí, né? E aí para quem tiver interesse, um dos grandes eixos analisados na biorressonância também é esse eixo cérebro, sistema imune e intestinos. Então, na biorressonância também vai ter lá mais ou menos uma análise do que está acontecendo, das possibilidades, né, do que se encontra ali naquele intestino vibracionalmente falando, que é muito mais fidedigno às vezes do que outras maneiras de a gente só imaginar, de só sentir o sintoma. É claro que a gente tem que unir tudo, né? Unir o exame de sangue, unir a biorressonância, unir a sintomatologia também, observar o que está acontecendo, né? E aí a gente tem um quadro mais amplo, né? As várias cores aí desse quadro. Mas fica o convite, né, para quem quiser saber um pouquinho mais de como que está funcionando esse eixo, né? É também uma possibilidade de análise. É isso aí. Os exames que a gente faz através da Quantum Lab são exames de biorressonância eletrônica. Então, a gente usa amostras de cabelo para fazer esse tipo de avaliação e a gente consegue identificar as frequências que aquele corpo tem. E essas frequências são diversas, desde as frequências de parasitas, de adoecimento, de tendências, né, de adoecimento, que a gente chama, e também essas frequências de função celular, de função dos órgãos, e a gente consegue identificar algumas alterações ou tendências de adoecimento em determinados eixos, determinadas glândulas, como a gente comentou também na live anterior, né, tireoide, pâncreas e adrenais. A gente consegue avaliar esses eixos e entender o que está acontecendo ou o que está por vir também. O que é interessante é isso. O que eu acho que talvez seja o mais interessante da ressonância, tudo bem, o presente ele é importante, mas ele conseguir olhar muito para o futuro. Então, o que você pode vir a desenvolver se você não mudar os seus hábitos, se você não ajustar sua alimentação, né? Não fizer exercícios, não ajustar a sua saúde, o que pode vir a acontecer. Então, a gente consegue, através de análise, são de diversos equipamentos eletrônicos e a gente faz uma análise composta. A gente junta todas essas análises num exame só. E o que dá mais confiabilidade, por quê? Porque a gente vê a repetição dos padrões nos equipamentos. Diversos, que não conversam entre si, são marcas diferentes, tudo diferente. E a gente começa a olhar o quanto os padrões se repetem, né? Independente do tipo de análise. Então, a gente vai pegando essas repetições
vai colocando e traçando um perfil do paciente. E é bem interessante, porque quando a gente passa para ele, por exemplo, muitas das vezes eu não sei a história do paciente, eu não converso com ele. Né? E a gente coloca algumas considerações e é bem interessante que ela comenta, nossa, olha que legal, isso aqui que foi assinalado, o paciente relatou exatamente que é isso que acontece com ele. Então é uma correlação bem forte. É óbvio que não é uma ferramenta para ser usada de forma única, como ele comentou, é muito importante a gente fazer essa associação com outras ferramentas, os hemogramas, né, exames de sangue, análise de função, são muito importantes, né, exames de imagem, essa questão também muito de como o paciente se sente, o que ele está sentindo, isso também é muito importante. Então é tudo na verdade é todo um conjunto, né? E a biorressonância é mais uma ferramenta que vem aí para ajudar nesse trabalho. Com certeza, muito poderoso. Gratidão, Rafa. Bom, acho que a gente não recebeu nenhuma pergunta, pelo jeito a gente foi amplo, né, e talvez claro. Mas fica em aberto também, né, gente? Se algo, por acaso, depois que a gente postar essa live, alguém tiver qualquer questão, né, pode comentar e marcar tanto o Rafa quanto eu, que a gente responde o mais prontamente quanto for possível. E agradeço mais uma vez, Rafa. A gente vai ficar em um tempo meio sem fazer, né, que eu vou ficar offline aí um tempinho. Mas na volta a gente marca a nossa próxima para a gente dar a retomada. E agradeço o seu tempo, agradeço a todos que estiveram presentes. Gratidão. Gratidão, Eli, pelo convite. Com certeza, aguardando aí a próxima quando você voltar. Vamos fazer a sequência de lives. Realmente é um prazer aí estar compartilhando com você um pouquinho da ressonância e aprendendo muito também com todo o conhecimento que você tem. Gratidão. É mútuo, é mútuo. A gente vai aprendendo junto. Muito bom. Gratidão, querido. Tchau, gente. Boa noite. Até breve.